Eu recebo o engenheiro Jorge Bassiti, o Jorge que é filho do ex-prefeito Lotfi e já foi um dos principais construtores aqui de Rio Preto antes de se radicar nos Estados Unidos. Agora, de volta a Rio Preto, o Jorge está aqui com a gente para comentar e fazer algumas análises de como ele vê Rio Preto hoje, tantos anos aí depois de promover intervenções. Quero agradecer o Jorge e já dizer que, na sequência, nós vamos falar do Dia da Mulher. A gente vai receber aqui a vereadora Karina Caroline e também a Marise Pato, do Viver com Parkinson. As duas vão falar um pouco aí dessa data tão importante para as mulheres. É isso aí. Mas vamos lá, Jorge. Bom, como eu disse, você já construiu tanto em Rio Preto, engenheiro aí com experiência em São Paulo e tal. Ficou no Miami, se eu não me engano, né? Miami e Las Vegas. Miami e Las Vegas, um bom tempo, acho que 7 anos, e está de volta agora. E a gente está prestes a completar 171 anos. Rio Preto, né, no próximo dia 19 de março. Rio Preto, 171 anos. Como é que você encontrou Rio Preto aí depois de 7 anos, Jorge? Os 7 anos foram os últimos que eu fiquei. O total deu 33 anos. Eu cheguei nos Estados Unidos em 1982. Depois, uma parte eu vim aqui para ajudar a fazer algumas coisas na Bacitrus. Depois me chamaram para fazer o Torra Torra, o Teste Abril, o Lojão do Brás e outras obras. Depois eu retornei de novo, que nós temos casa lá e 2 filhos nascidos lá. Eu me espantei com a qualidade que está se tornando Rio Preto no aspecto urbanístico. Em 7 anos que eu fiquei fora, eu vinha para cá de vez em quando visitar parentes e saía de volta e não rodava a cidade, que não dava tempo. Agora que eu vim para cá, questão de um mês, eu dei uma rodada boa na cidade e vi que a cidade está indo muito bem em termos urbanísticos e administrativos. As ruas sinalizadas, recapeando ruas muito bem. A cidade está muito limpa. Tá com a ajuda da doutora Silvia, que eu conheço, ela está cuidando de todo o paisagismo da cidade, está indo muito bem, principalmente nas avenidas Juscelino e Muni, aquela coisa toda. A cidade está ficando muito boa. A única coisa que eu gostaria de ressaltar é a necessidade urgentíssima, de se fazer 2 viadutos na cidade, da Pedro Amaral na Bernardino, com a Bernardino passando por cima dos trilhos de ferro, tirando a porteira. Vocês vão me falar, mas hoje tem trem que tem 2 contêineres em cima do outro, não tem importância. Dá para fazer, né? Dá para passar do mesmo jeito. O homem põe satélite em Marte e consegue fazer uma leve lombada, E também na Bernardino, eu não sei por que está demorando tanto, porque outros viadutos foram feitos antes desses, que eu não julgo ter tanta prioridade quanto esse. Quanto a tal do contorno do trem, não vejo nenhuma necessidade. Seria um absurdo fazer esse sistema, porque em 10, 20 anos já não é mais contorno. A cidade não para de crescer. E quanto maior o contorno, mais viadutos no futuro, mais problemas, um monte de coisa. E o centro da cidade continua sendo a General Glicério, não tem jeito. É aqui que tinha que parar o trem, voltar o trem de passageiros, que nós tínhamos há 50 anos atrás, todo mundo usava trem em Votuporanga, São Paulo, Araraquara, e esse trem desapareceu, as locomotivas estão aí sucateadas, ninguém nem cobra elas com lona, nem põe num pavilhão coberto, não sei porquê, e nós precisamos urgente fazer esse trem voltar a funcionar. Espero que o Tarcísio nos ajude, e para pôr um trilho a mais para ter um trem de passageiro e um trem de carga. Eles ocupam apenas 8,10 metros de largura, apenas. Aumenta aqui, onde é trilho, na terra, vai para 8,10, e onde tem viadutos, obras de arte, 1,5 metro, 1,80 metro, suficiente para passar 2 trens. Então eu vejo que é muito mais barato, muito mais prático, muito mais lógico o trem atravessar a cidade sem nenhuma interferência de porteiras. Basicamente é isso que está fazendo muita falta na cidade. A biblioteca, na minha opinião, onde eu mesmo construí aquela biblioteca na época do Romano Calil, está sendo usada de forma diversa, que podia ser uma coisa um pouquinho mais apropriada à cultura, a teatro, a peças de teatro, exposição de quadros. Tirar o resto que está lá, que não interessa muito ficar lá. Tinha que ser uma coisa de cultura unicamente, né? Em que se pudesse aprender um pouco mais naquele prédio. Basicamente é isso.
E o terminal, ô Jorge, vamos lembrar que você, junto com o Toscano, eu acho, o Zé Villanova, planejaram a Praça Cívica, se eu não me engano, que seria um conjunto de obras ali, teria uma universidade, e tudo isso acabou com o terminal. Qual que é a tua opinião Bom, sobre esse terminal? o projeto lá era do Hernani Vilela, e na época que o Adail era candidato a prefeito, para depois substituir o Romano Calil, ele já havia avisado em comício que ele não ia fazer nada daquilo, nem biblioteca, nem nada. Como o doutor Romano Calil era muito letrado e inteligente, ele falou, nós precisamos ter uma biblioteca. A biblioteca era ridícula, é onde está lá aquele negócio do Antônio Silva, lá na Voluntários. Sim. Que lá era muito, muito precário. Ele falou, você faz para mim pelo menos a estrutura, tem um dinheiro X, não pode passar disso, porque senão nós nunca mais vamos ter esse prédio. E, de fato, nem me deu lucro, foi uma coisa para ajudar a cidade mesmo. Fizemos toda a estrutura. Ele, na verdade, era para ser todo de vidro por fora. Não está terminado até hoje. Ele não está terminado até hoje. Aqueles vitrôs estão verticais, está errado. Ele tinha que ser que nem o Luxor Hotel em Las Vegas. E o Hernani Vilela, quando estudou arquitetura, ele se orientou na SEB, Centrais Elétricas de Brasília, que é toda de vidro desse jeito, piramidal. E um dia tem que fazer, de fato, essa reforma para ficar mais bonito, vai ficar uma obra linda se puder fazer. O terminal não está mal ficando ali, tudo bem, fizeram o terminal, é útil. Só eu percebo que está faltando muita escada rolante lá, tem muita escada para quem está com mala. Não está certo isso aí, tem que ter escada rolante em tudo quanto é lugar. É caro, mas justifica, é custo-benefício. Como é que uma velha de 80 anos vai subir aquela escada com uma mala e uma criança no colo? Não tem sentido. Tem que ter escada rolante em tudo. E bastante elevador, né? Eu senti falta dessa parte. Fizeram aquela conexão com a antiga rodoviária, que eu já tinha falado isso em 2008, que não estava no projeto, mas que tinha que fazer, fizeram. Estou contente com essa parte. E aquele negócio de Zona Azul lá, aquele negócio de coreanos lá, de fato eu tenho que tirar de lá e pôr em outro lugar. Comprar a parte do palestra lá e ficar por lá. Deixar aquilo lá tudo para sistema ferroviário e rodoviário da cidade. O Shopping Azul, você fala, o Shopping Azul não pode ficar lá, não. No piso superior da rodoviária? Não, tem que ser tudo rodoviário. Restaurantes, lanchonetes, conforto para quem está lá esperando 2, 3 horas para fazer uma reembarcação. E tem que ser unicamente para isso aí, igual faz nos Estados Unidos, na Europa, né? Você tem um lugar para sentar, tem um barzinho, tem uma sala VIP, essas coisas, não temos nada disso aí. Banheiros limpos, banheiros bonitos, nós não temos isso. A promessa é que vamos ter, né? Até teve aqui o Rodrigo Juliano, presidente da MURB, disse que até junho entrega, disse que vai ter tudo isso que você falou, estamos aguardando. Vamos voltar a falar um pouquinho do trem, que acho que é o grande desafio de Rio Preto aí, muitos falam desse contorno, que seria para além de Cedral, né? Ali, num custo estimado de cerca de R$1,5 bilhão só esse contorno. Com esse dinheiro, acho que com muito menos se faz isso, 2 viadutos, enfim, as adequações. E duplicar, né? A linha de trem, Sim, dá para fazer. A linha só se duplica quando tem cidade, entendeu? Quando não tem cidade, fica uma única, com uma pequena derivação do lado. Ou seja, sabendo que vem um trem naquele trilho, o outro deriva um pouquinho, uma derivação de 1 quilômetro, que é mais ou menos a extensão de um trem máximo, aí passa um e depois o outro volta ao principal. Então, a parte dupla de 8,10 metros é só quando você está dentro de uma cidade. É um para ir, um para voltar, né? Nós tínhamos, em 1960, 23 paradas de São Paulo até Rio Preto. 23. Deve continuar, daí para mais. Esse trem é necessário para todo mundo vir com trem. Por exemplo, São Paulo com Mogi das Cruzes, São Paulo com Jundiaí, aproveitaram essa trilha de trem para fazer uma espécie de metrô a céu aberto. Ficou excelente. Muita gente estuda e trabalha em Mogi e mora em São Paulo. Muita gente trabalha, mora em Campinas e trabalha em São Paulo, porque vai de trem. Nós precisamos disso urgente. E esses trens têm que continuar. Vou dar um exemplo bobo. Um trem com um trem com 3 locomotivas e mais ou menos uns 120 vagões, você tira do trânsito de bitrens
mais de 180 bitrens. 180. Entendeu? É uma coisa impressionante o que você tira de peso nas estradas. Que as estradas nossas estão deterioradas, os bitrens no máximo 62 a 70 toneladas, tem bitrens usando 110. Sem contar que, pela lei de trânsito internacional, os caminhões lentos não podem viajar a menos do que metade da velocidade máxima. Se o cara tem que ter velocidade máxima 80, ele tem que dar no mínimo a 40. Ele sobe a 20, a 15. E muitos lugares, que nem para ir para Cuiabá, não tem pista adicional. Você fica ali atrás, um cara desse, e eles juntam entre eles, você não consegue passar ninguém. Não consegue para ninguém, principalmente quando é à noite. E isso tudo tinha que melhorar. Eu espero que o Tarcísio faça muita coisa. Muita coisa. Inclusive, toda estrada que passa bitrem, a pista do bitrem tinha que ser mais reforçada do que a da esquerda, que é de carros. Eles fazem com a mesma qualidade, que é aquém das normas técnicas brasileiras, e aquilo vira aquela ondulação, aquela buraqueira, deteriora muito rápido. Sem contar o custo, né, de transporte de mercadoria, transporte de pessoas. Acho que o Brasil é o único país do mundo, talvez, que não se tenha transporte passageiro intermunicipal, interestadual de trem, né, Jorge? É um absurdo falar, infelizmente, que isso. A Índia, os ingleses, quando dominaram a Índia, era possessão indiana, eles fizeram o trem em tudo quanto é lugar. Aí eles saíram, sei lá, 80 anos. Hoje ainda é o maior transporte de passageiros, os trilhos que os ingleses deixaram. E na Europa inteira, inclusive países montanhosos como a Suíça, que é sistema de cremalheira, ele sobe montanha, desce montanha, faz o diabo. Você pode viajar a Europa inteira de trem, inteirinha. Quer dizer, nós estamos muito atrasados com trem e trem-bala, né? O trem-bala já devia ter saído. Vai custar 50 bilhões. Está barato? 50 bilhões? Está barato. Você fazer Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, está muito barato. O que você vai tirar de ônibus na estrada, de economia de fazer pistas asfaltadas, manutenção de concessionárias em pedágios, esse monte de coisa que você tira em compensação, você vai poder fazer uma viagem de São Paulo até o Rio de Janeiro em 1 hora e 45 minutos. O trem-bala que fizeram agora em Marrocos, ele anda nas linhas retas 425 km por hora. O trem que fizeram de Xangai até o aeroporto de Xangai, que são 21 quilômetros, coincidentemente, a mesma distância, do bairro da Liberdade até Cumbica, 21 quilômetros. Ele faz em 7 minutos. 7 minutos. Tem que ter. Tem que ter. Inclusive o metrô lá de São Paulo está uma vergonha. Não, no Brasil fizeram o monotrilho lá que era para ir para Cumbica, ele para 2 quilômetros antes, né? Eles têm que pegar um ônibus do aeroporto até a estação e vice-versa. Sem contar que outro dia eu fiz um teste. Eu peguei esse bendito ônibus amarelo para chegar lá no começo da estação. Aí eu parei 2 vezes, tive que mudar de trem 2 vezes, Corundiúva, Tatuapé, para depois ir para Praça da Sé, 3 trens, e depois para ir até a Liberdade, Rua São Joaquim, que é onde eu fico hospedado num hotel. 4 trens. Tinha que ter um trem-bala. Imagina o desconforto e a má impressão que nós podemos dar a um empresário, a um turista que vem visitar São Paulo. Não tem cabimento isso aí. E ainda mais nesse momento que se fala tanto em redução de emissão de gases, né? Enfim, aquecimento global. O trem é energia limpa, né? Eletricidade. A rapidez, a comodidade. Hoje você leva de São Paulo numa hora difícil para ir para Cumbica, 1 hora e 45 minutos. Já aconteceu isso para mim. O coitado do motorista não conseguia engatar a segunda no carro dele. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Então, tem coisas que não interessam quanto custa, tem que ser feito. Jorge, fala um pouquinho da questão, estamos falando de urbanismo aqui com o engenheiro Jorge Bassiti, né? Estamos falando um pouquinho das peculiaridades de Rio Preto. As obras anti-enchente que foram feitas aqui na Andaló e na Badi, parece que deu uma amenizada muito boa no problema. Agora a questão se volta lá para Murchi de Once
que não foi feito nada, e nas últimas chuvas aí acabou tendo uma série de problemas ali, o córrego, ali é o córrego, enfim, o córrego ali da Murchi transbordou, acabou destruindo calçada, o asfalto ali. O que pode ser feito na Murchi? Você já estudou isso? Já pensou? Eu não estudei, mas eu vou te contar. Quando chove muito forte, não há quem aguente. Infelizmente. Quando a chuva vem forte, 1 m³ de água pesa 1.000 quilos. Mas quando ele vem com velocidade, ele chega a ter 4, 5 toneladas por m³, por causa do... Ele deixou de ser estático para virar dinâmico. Ele leva tudo que tem na frente. Então, esse negócio teria que ter uma bacia muito grande, como tem em Las Vegas. Eu morei em Las Vegas 3 anos. É um lugar que muito pouco chove. Mas Las Vegas está num vale em que em volta toda tem montanhas. Então, o que fizeram na cidade antes da cidade estar o tamanho que é hoje? Eles fizeram rios secos, canais secos, e que cai num piscinão que tem mais ou menos 200 metros por 200 metros com 20 metros de profundidade. Então, quando chove nas montanhas, a parte que virada para a cidade, depois de um dia, ela chega na cidade, aquele rio seco torna-se um rio com água e vai no piscinão. E quando é seca, que ainda não está chovendo, esses piscinões eles gramaram, fizeram um parque para crianças, tem uma rampa para entrar carros, e eles usam isso como se fosse um parque dentro de um piscinão. Mas em Rio Preto fazer isso agora é um pouco tarde. O que se pode fazer é nos futuros bairros que vão sair na cidade, já planejando os rios secos e os piscinões enormes, enormes. Dá para ver no Google Earth os piscinões de Las Vegas, muito bem bolado. Aqui foram feitos uns, né, no prolongamento aqui da Andaló, lá no fim na Zé Munia, né, mas é um buracão ali, fica cheio de mato também, que não é aproveitado para nada, não tem manutenção. Aquilo lá, por exemplo, já existe, está tudo bem. Tem que aprofundar 10, 15 metros, entendeu? Tem que afundar aquilo lá. Aquilo lá não cabe toda a água que tinha que caber, para depois sair devagar. Quer dizer, o que você tem que imaginar? Que aquilo lá, durante a chuva forte, ele não vai chegar no nível máximo para depois sair, senão vai continuar o mesmo problema. Quer dizer, toda aquela água teve um escape e ela volta então a dar velocidade e inundar a parte de baixo. Tem que ser um piscinão que ele aguenta a água durante a chuva. Ela retém essa água durante a chuva. Depois ela vai entrar no solo devagar. Ela vai infiltrar no solo e vai ficar por lá. É o que acontece em Las Vegas. Legal, gente. Tá aí o Jorge Bassiti, engenheiro civil, né, Jorge? Jorge responsável aí por obras como a biblioteca. Você também construiu o Hotel Nacional, se eu não me engano, é isso? Ou não? Eu aumentei ele quando ele estava na primeira etapa, daquele português, o Sr. João, e depois quando eu fui para os Estados Unidos, ele aumentou mais um pouco. Mas eu aumentei uma parte lá para eles, a planta não estava boa, mudei tudo para aumentar as estrelas. Fiz também um hotel 5 estrelas em Guararema, muito grande também, o projeto era muito fraco, porque para você fazer um hotel você tem várias classificações, dimensão de quarto, dimensão de cozinha, dimensões de entretenimento, de cafeteria, de restaurante. Isso tudo conta pontos, estacionamento, quantidade de estacionamento, se você tem campo de golfe, se você não tem... toda essa parte aí conta, piscinas, cascatas. Então, lá nós jogamos fora o projeto, fizemos um novo, e hoje tem um hotel em Guararema com 5 estrelas, baseado nesse conceito. Aqui em Rio Preto, o que é mais de prédios, enfim, conhecidos, que é de tua autoria, Jorge? Tirando casas, enfim, né? Nós ajudamos a planejar o edifício Eleonor, que tem um apartamento por andar. Eu projetei completamente o edifício Bechara-Age, né? E... Esse espelhado aqui do centro é o Bechara-Age, né? Em frente ao fórum? Não? Infelizmente está mal conservado, né? Aquilo era para ser uma coisa bem mais conservada do que hoje. E até a Galeria João Bassiti, meu pai fez em 54, já não era da minha época,
mas ali, infelizmente, também podia ter uma bela aproveitamento conservação melhor, né? e lojas modernas, modernizar. Não estão querendo investir, enfim, por enquanto. Ô Jorge, qual que é a tua opinião sobre essa, enfim, enxurrada, invasão de condomínios fechados em Rio Preto? Você acha que isso é irreversível, é uma tendência, é normal? Porque isso urbanisticamente, não sei, você passa nas avenidas ali do Dama, é só muro, né? Ali é um lugar que não tem vida, né? Não tem vida, mas é um mal necessário. Você pode viver com um pouquinho mais de paz. Tem polícia dia e noite, o cara andando de moto, você pode passear, você pode fazer ginástica, andar na rua sem ter medo de ser assaltado ou roubar seu celular, certo? Nos Estados Unidos, os condomínios também são fechados. Mesmo lá são fechados, sistema igual ao nosso, com reconhecimento de face para entrar, com portão. Chega a pedir a nossa identidade, chega a tirar fotografia da gente também, tem leitura de chapa do carro, mesmo num país forte e seguro como aquele. Você dá tranquilidade a quem mora dentro, entendeu? É duro você falar, pô, eu quero sair 10 horas da noite para dar uma volta numa avenida aqui em Rio Preto. Você fica com medo de ser assaltado. Hoje é impossível, né? Agora, você está num condomínio fechado, você se sente mais tranquilo. Você tem seu próprio clube, tem a sua sala de ginástica, você é dono daquilo tudo. Eu acho necessário hoje em dia, e a tendência é os futuros proprietários preferirem esses sistemas fechados. E o que vai ser do resto da cidade? A gente vê todo mundo mudando para esses condomínios e bairros ficando abandonados. Eles não ficam abandonados. Veja bem, o que você tem que fazer, que nem o Parque Industrial. O distrito, depois da Boa Vista é Parque Industrial, né? Parque Industrial. Aqui lá você tem que fechar ruas. Você pega as 4, 5 quarteirões e deixa só 2 entradas, igual faz o americano. O americano, ele divide a cidade sempre em 1 milha quadrada, 1 milha por 1 milha. E em cada face da milha quadrada, ele põe uma entrada só. Mais ou menos o que é feito nos Tarraf, ali no Tarraf 2, principalmente, né? Então você entra, quem entra lá é porque mora naquele bairro, entendeu? E eles sempre começam um bairro fazendo curvas. Vamos falar do Parque Industrial aqui. Você tem que fechar, por exemplo, 6 quarteirões, ou 9 quarteirões, 3 quarteirões por 3 quarteirões. Você fecha, põe uma entrada em cada lateral, em cada face desses quarteirões, e só vai entrar lá quem? Quem é do bairro. Então, a rua que já não é mais, é uma rua transitável, é uma rua comercial. De passagem, né? É o que faz os Estados Unidos inteiro. Depois de 1 milha quadrada, é só comercial. Comercial, prédios, cinemas, supermercado e tal. Então, perto da casa do fulano, sempre tem conforto. Ele pode andar pouco para comprar as coisas. E isso dá para fazer um acerto nesses bairros que estão saindo agora. Nesses bairros que já existem, desculpa. Que já existem, então dá para fechar, sofrendo êxodo, fica né? muito bom, o pessoal se sente seguro, pode andar nesses 9 quarteirões tranquilo, não atrapalha ninguém. Não atrapalha ninguém, fica muito bom. E é necessário hoje em dia, viu? É necessário, infelizmente. O problema da violência está grave, a gente tem vivido um problema grave social, que é a questão de pessoas em situação de rua, a cidade inteira debatendo isso e não se vê uma solução aí a curto prazo, né? Você tem alguma... Não é tua área, lógico, você não é assistente social, você é engenheiro, mas tem uma visão de cidade. Olha, outro dia eu escutei o Tarcísio falando, quando ele era pré-candidato, ele era candidato a governador. Ele falou, olha, não adianta você pegar o homeless e levar ele para outro lugar. Ele vai ficar no outro lugar, ele só mudou de lugar, ele continua homeless. Tem que ser um tratamento psíquico, médico, assistencial, educando esses caras devagar, indo lá, depois fazendo ele sair da droga, aí depois arranjar um trabalho para ele, estimulá-lo, fazer com que ele se sinta útil à sociedade. Eu sei de casos em São Paulo, eu conheci uma mulher classe média alta, ela foi buscar o filho dela lá na região do Duque de Caxias. O filho dela falou que não queria sair de lá, que ele estava se sentindo bem. Por que ele está se sentindo bem? Porque ele está se sentindo mal na casa dele. Então ele tem que ser tratado, esse cara. Ele se sentir bem na casa dele e não lá. Então o Tarcísio está certo. Tem que ser um tratamento muito mais profundo, não é só mudar eles de lugar, como fizeram lá com a Praça Princesa Isabel, onde tem o Duque de Caxias.
Maravilha, gente. Tá aí o Jorge Bassiti. Para a gente encerrar, Jorge, o seu pai construiu a prefeitura e, se eu não me engano, na mesma época, em 66, foi construído este atual prédio da Câmara, que muita gente sabe, já está defasado. A partir de 2025 nós vamos ter mais 6 vereadores aqui, o que é impossível abrigar nesse atual espaço. A própria prefeitura não comporta mais, aluga prédio ali para pôr secretaria, departamento e tal. O que você acha que deveria ser feito? Uma nova prefeitura, uma nova Câmara? Dá para remendar isso aqui para ficar bom? O que você avalia? Aí que tá, tem que pegar uma área na periferia hoje que está vazia, tipo 2 quilômetros por 2 quilômetros, e fazer lá o futuro centro de prefeitura, que tudo ia ficar num lugar só, todas as secretarias. Não faz mal que você, se não tiver tanto espaço, faz um prédio mais alto, faz um prédio de 30 andares, de 40 andares, o que tem? Hoje em dia é possível você fazer isso. Você concentra verticalmente. O que não, eu, por exemplo, sou contra, esse poupa-tempo nunca podia estar aqui. Ali tinha que ser a continuação da prefeitura com prédios, para sair dessa secretaria que cada uma paga 10, 15, 20 pau de aluguel por mês, e você tem que se deslocar. Isso aí não tem sentido para mim. Você tem que fazer um subsolo lá com 3, 4 subsolos para todo mundo ter um lugar para parar o carro. Assim como essas praças de Rio Preto também, já foi falado disso antigamente, tem que afundar e fazer lugar para parar carro. Uma praça aí vazia, que não tem nada, não tem sentido. Tem que afundar esse negócio aí. E aí, então, ficaria a futura sede. Em Cuiabá fizeram mais ou menos isso, ficou bom. Já haviam planejado a central do governo, ficou bom. Não adianta você fazer essas coisas muito uma longe da outra, tem que ser tudo junto, né? Tem que ser tudo junto. Maravilha. Jorge Bassiti, engenheiro, filho do ex-prefeito Lotfi João Bassiti. Quero te agradecer, viu, Jorge? E quiser falar mais alguma coisa, estamos sempre à disposição, viu? Eu acho que as prefeituras deviam, em geral, ter pessoas qualificadas. Técnicos qualificados, técnicos com cursos no exterior, cursos pós-graduação, pessoas que conhecem o urbanismo no mundo, viajado. Quando foram fazer o Grahal, os donos portugueses pegaram 2 ou 3 arquitetos, deu um cartão de crédito para cada um e falou: viaja o mundo para ver o que tem de bom nas estradas do mundo, em termos de restaurantes, serviços e gasolina. Aí eles entraram fazendo o Grahal. Só de São Paulo até Rio Preto, já fechou 23 independentes que estavam desatualizados. Então, onde eles entram, eles derrubam a vizinhança, porque eles estudaram o que eles tinham que fazer. E nós temos que ter isso. Arquitetos que viajaram, que foram ver o que é urbanismo na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Tem que ser assim. Eu vou te dar outro exemplo. O Renato Kifuri é só arquiteto. O tio dele é o Beto Carreiro. Quando o Beto Carreiro quis fazer aquele parque Beto Carreiro, ele chegou para o Renato e falou: Renato, você é da minha confiança, é o meu sobrinho e você que vai fazer o Beto Carreiro. Ele falou: mas eu não sei nada sobre parque. Está aqui o cartão, visita o mundo. Vai para a China, vê quem fabrica os brinquedos, vai para a Disneylândia, vai para a Disney World, vai para onde você quiser. Traz ideias e vamos fazer. E ficou o Beto Carreiro. Maravilhoso. E aliás, teve uma conversa que ele até queria fazer primeiro aqui em Rio Preto, né? Não sei se era para valer, mas teve essa conversa. Né? E hoje o Renato Kifuri é o maior especialista no Brasil em parques. Ele é procuradíssimo. Lá na região de Cambori, Paraná, ali, tudo ali é dele que está fazendo. O pessoal quer fazer com ele, que ele aprendeu a fazer um parque. Ele faz de vários temas, ele está indo super bem. E, para nosso orgulho, ele é de Rio Preto. Renato Kifuri. Maravilha. Da família Kifuri. É isso aí. Jorge, obrigado, viu? De nada. Continua por Rio Preto ou volta para os Estados Unidos? Não, agora? Eu vou só visitar a minha família lá, nós temos casa lá. De vez em quando eu vou aparecer lá. Mas agora... Eu vou ficar mais aqui pela idade e pelas convivências que eu tenho aqui, não quero perder meus amigos. Maravilha, tá aí. Jorge Bassiti, obrigado, viu, Jorge?